Deus é bom. Eu quero compartilhar com vocês hoje a respeito, uma continuação do que nós falamos a última vez que eu estive aqui ministrando, a respeito do Espírito Santo, sobre a sã doutrina, e hoje nós vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo e no fogo, amém? Se tem uma coisa que a gente precisa hoje é de fogo, né, irmão? Nesse frio, uma fogueirinha para esquentar as mãos seria maravilhoso, né? Mas não se preocupa não, porque o fogo do Espírito Santo vai te aquecer hoje de uma forma que nunca mais vai se apagar da sua vida. Então nunca mais você vai ter frio, nunca mais você vai ter frieza espiritual em nome de Jesus. Eu creio dessa forma. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre algo que precisamos alinhar como comunidade, precisamos ter um entendimento, ter uma direção a respeito disso. E irmãos, eu venho aqui hoje com muito temor. Eu me aprofundei nesse tema durante 3 semanas. Ontem estava conversando com o pastor, ainda pedindo alguns conselhos, querendo entender algumas coisas, porque é um assunto que é um pouco delicado de se falar, mas é muito importante para o nosso tempo, amém? É muito importante que a gente compreenda a respeito do que é batismo no Espírito Santo, o que é batismo com fogo, porque muitas pessoas estão presas em algumas questões a respeito disso. Tem pessoas que caminham com Jesus há 1 ano, 2 anos e ainda não sabem se são batizadas no Espírito Santo, não sabem como ser batizado no Espírito Santo e muitas vezes não sabem nem o que é o Espírito Santo, nem o que é o batismo no Espírito Santo. Então eu quero trazer esse esclarecimento para nós nessa manhã. Então eu peço que você tenha paciência comigo, amor pela minha vida, amém? Porque é com muito temor realmente que eu venho falar acerca desse tema. Eu gostaria que a gente começasse abrindo no livro de Atos, capítulo 1, a partir do versículo 4. Atos, capítulo 1, versículo 4. Dá um tempinho aí para você procurar. Obrigado, amada. Acharam? Diz assim, aqui eu vou ler na versão NVT, tá bom? Certa ocasião, enquanto comia com eles, Jesus deu-lhe a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo e com fogo. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, em Samaria e até nos confins da terra, ou nos lugares mais distantes da terra. E então, vamos ler agora Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: no dia de Pentecostes, todos estavam reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um poderoso vendaval, e encheu a casa aonde estavam sentados. Então surgiu algo semelhante como chamas e línguas de fogo, que pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os habilitava. Jesus, essa é a tua palavra, Pai. Nós te agradecemos por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder respirar, de ter mais um dia vivo, de estar na tua casa te louvando e te engrandecendo, Senhor. Papai, eu peço que essa palavra seja uma espada, Deus, cortando aquilo que é teu e aquilo que não é teu em nosso coração, Pai. Eu declaro, Senhor, que as tuas verdades serão tatuadas em nosso coração nessa manhã, serão cravadas em nosso coração nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que a minha carne se cale, Deus, que o meu conhecimento humano seja diminuído e que somente o teu Espírito, Pai, fale aos corações, trazendo consciência do pecado, do juízo e da justiça, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então nós lemos aqui uma passagem muito conhecida, mas muito pouco aprofundada na nossa vida cristã. Nós vemos que Jesus aqui está falando a respeito
de uma promessa do batismo do Espírito Santo. Jesus aqui estava falando para os seus discípulos, já que ele iria para o Pai, e que ele deixava uma promessa de que que os discípulos seriam batizados com o Espírito Santo e com fogo. Então nós vemos isso também quando Jesus vai se batizar e ao encontro de João. João Batista fala que aquele que João batizava eles com água, mas viria aquele que os batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Então nós precisamos entender que é uma promessa de Deus para todos nós o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero já te dizer que eles não são a mesma coisa, mas eles são coisas complementares, amém? Então vamos primeiro desmembrar um pouquinho isso aqui, porque o batismo no Espírito Santo ele é complementado com o batismo no fogo, e nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro nós precisamos entender o que significa a palavra batismo. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, ser colocado dentro de algo, de algum lugar ou dentro de alguma situação, ser parte de alguma situação. E eu quero trazer aqui 3 relatos de batismo no Espírito Santo pós-Pentecostes, pós essa passagem aqui que nós lemos lá de Atos 1 e 2. Primeiro em Atos capítulo 10, versículo 44, diz assim: enquanto Pedro ainda falava, o Espírito Santo desceu sobre todos que ouviam a mensagem. Os discípulos judeus acompanhavam Pedro e ficavam admirados do que o dom do Espírito Santo também fosse derramado sobre os gentios, pois os ouviram falar em outras línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: pode alguém se opor àqueles que sejam batizados agora, como nós, e também recebam o Espírito Santo? Nós vemos aqui uma passagem onde os gentios, nós, povo adotado de Deus, recebem um batismo no Espírito Santo. É importante que a gente entenda que aqui nessa passagem lá, conhecida do Pentecostes, todos que estavam ali eram pessoas que já tinham Cristo como seu Salvador, amém? Eles já tinham Jesus, eles já criam em Jesus, e então eles reconhecem Jesus como seu Salvador antes de ser batizados no Espírito Santo. Já aqui nessa passagem, nós vemos que judeus se admiravam quando os gentios receberam também o batismo no Espírito Santo, porque até esse momento os judeus acreditavam que o batismo no Espírito Santo era apenas para os judeus. E então fica claro aqui que Pedro tem um entendimento de que Deus havia derramado então tanto sobre judeus quanto em gentios. E aí nós voltamos àquilo que Jesus falou como promessa de que nós seríamos testemunhas, aliás, que os judeus seriam testemunhas tanto em Samaria quanto na Judéia e até os confins da terra. Então, primeiro nós precisamos entender que o batismo no Espírito é uma promessa de Deus. Amém? Ela é uma promessa de Deus para nós. E então nós vemos aqui isso se cumprindo, e Pedro então e os judeus, eles ficam admirados com como eles veem os gentios sendo batizados no Espírito Santo. Amém? Agora, lá em Atos, capítulo 19, versículo 2 ao 4, diz assim: ele lhes perguntou, Paulo perguntando: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E então responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo diz: que batismo vocês receberam? E aí eles respondem: o batismo de João. Paulo disse: João batizava com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. E então Paulo lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falavam em línguas e profetizavam. Então nós vemos aqui que em uma das viagens missionárias de Paulo, ele encontra gentios que criam em Jesus, mas que ainda não haviam ouvido sobre o Espírito Santo. Eles não tinham recebido o batismo no Espírito Santo, mas eles tinham recebido o batismo nas águas, que é um batismo para o arrependimento de pecados e para uma nova vida.
Amém? Então nós precisamos entender as distinções do batismo. Quando você se batizou na água, esse batismo foi para arrependimento, foi um batismo para perdão dos pecados e para que você se torne uma nova criatura, para que você decida viver uma nova vida. Amém? Mas o batismo com o Espírito Santo, ele vem para trazer sobre você um novo nível em Deus. Amém? Então vamos imaginar que é uma escada. Amém? Aonde você começa a galgar degraus e começa a ser cheio de Deus. Lá em Atos capítulo 11, versículo 15, tem uma outra situação que acontece, que diz: quando comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, como ocorreu conosco. Aqui é Pedro dizendo: então me lembrei das palavras do Senhor, quando ele disse: João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. E uma vez que Deus deu a esses gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor? Ao ouvirem isso, pararam de levantar objeções e começaram a louvar a Deus, dizendo: vemos que Deus deu aos gentios o mesmo privilégio de se arrepender e receber a vida eterna. Nós precisamos entender o seguinte, irmão. Nós temos que entender que, na verdade, quando nós falamos sobre a adoção de Deus, nós precisamos entender que nós não somos judeus. Amém? Nós não precisamos de cumprir as coisas que os judeus cumprem. Amém? Por isso que, se nós formos... É muito importante que você entenda o seguinte: muitas igrejas têm uma tradição judaica, tenta misturar um pouco de judaísmo na sua doutrina, porém, é uma questão que teologicamente é incorreta, porque se você quiser cumprir algo da lei judaica, você precisa cumprir toda a lei judaica. Toda a lei judaica, amém? Então, a palavra, a doutrina judaica, a lei judaica não é para nós, irmãos. Nós somos gentios diante de Deus. Amém? Amém? Você é gentil. Você é o filho adotado, você é aquele que, pela graça de Deus, foi salvo e que não teria acesso se não fosse por Jesus. Em nome de Jesus, entenda isso. Então nós vemos aqui que, em 3 situações, após a igreja já receber o Espírito Santo, após os judeus e os discípulos que andavam com os apóstolos receberem o Espírito Santo, eles começam a ver gentios, pessoas que não eram judeus, recebendo esse Espírito Santo e recebendo da mesma porção que eles receberam. Então, esse privilégio de receber o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é para nós, também para nós. Amém? Nós temos o direito, nós temos acesso ao batismo no Espírito Santo. Mas agora a gente precisa entender quando ocorre o batismo no Espírito Santo. Em qual momento ocorre o batismo no Espírito Santo? Eu quero te dizer que talvez você já seja batizado no Espírito Santo e você não sabe. Não, mas espera aí, Ari, mas eu não falo em línguas. Então, nós temos um pequeno problema a respeito desse pensamento, que nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas eu quero te dizer que o batismo no Espírito Santo é para salvação. O batismo no Espírito Santo é para transformação de vida. Eu não sei se você se recorda, quando nós falamos sobre quem é o Espírito Santo, uma das funções do Espírito Santo é a regeneração da natureza caída. Então, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, isso significa que nós estamos mergulhando, nos aprofundando no Espírito Santo, e isso está nos regenerando, nos trazendo salvação. Amém? Então, vamos desmistificar um pouco aquilo que é uma cultura religiosa, uma cultura que começou lá mais ou menos em 1901 com o movimento pentecostal nos Estados Unidos. Amém? Nós precisamos estar à luz da palavra, o que é de fato ser batizado no Espírito Santo. Vocês estão entendendo, irmão? Amém? Se estiver muito confuso, eu volto um pouquinho, tá? Agora vamos falar sobre o batismo com fogo. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: eu batizo com água aqueles que se arrependem.
Depois de mim virá alguém mais poderoso que eu, alguém muito superior, cujas sandálias não sou digno de carregar. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na Bíblia, o fogo ele tem dois aspectos. Primeiro, de purificação e também de juízo. Amém? Mas é importante entender que no contexto da promessa de Jesus, a promessa do Pai sobre o batismo com fogo ele é complementar à natureza do batismo do Espírito Santo. Então, apontando para a purificação e para a santidade. Então, quando nós falamos nesse texto que o Espírito Santo é uma promessa que você vai ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, significa que você vai receber salvação e santidade e purificação. O batismo com o Espírito Santo e com fogo é para salvação e para purificação. Amém? Então, o que gera isso? Quando Jesus é batizado nas águas, qual que é o símbolo que Jesus vê descendo do céu? Uma pomba, amém? Agora, quando eles recebem o Espírito Santo lá em Pentecostes, o que se vê sobre a cabeça dos discípulos? Línguas de fogo, amém? Então entenda que são duas coisas de natureza diferente. São duas condições diferentes de Deus para nós. É muito importante que a gente entenda que a promessa que nós recebemos é de preenchimento. Ser batizado é estar imerso, é estar na profundidade, é estar na plenitude do Espírito Santo. Então o que é o batismo no Espírito Santo, irmão? O que é o batismo no fogo? É quando você está imerso no Espírito Santo. E então você recebe salvação e purificação. Você vive uma vida de santidade. Você se arrepende da vida passada, é batizado nas águas e começa uma nova história. Então o Espírito Santo é derramado sobre você para trazer salvação e purificação. Então acredite, no momento em que você reconhece que Jesus é o teu Salvador, no momento que você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida e o seu coração verdadeiramente decide viver para Cristo, você é batizado no Espírito Santo. Porque a partir desse momento, desse reconhecimento, você então é preenchido pelo Espírito Santo. A sua vida não tem espaço para outras coisas que não sejam vindas do Espírito Santo. Amém? Então precisamos entender, irmão, que a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo batismo no Espírito Santo, ela tem sido uma estrada equivocada na cultura religiosa no Brasil. A Bíblia diz, não é por força e nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Muitas vezes nós estamos nos esforçando, gastando tempo, pedindo para que o Espírito Santo nos batize, e Ele está dizendo, meu filho, eu já te batizei. Meu filho, de novo, eu já te batizei. E essa fome, essa paixão por Deus, ela é o reflexo do batismo no Espírito Santo. É quando nós, todos os dias, acordamos de manhã e queremos Jesus, e queremos a presença de Deus, e queremos ter tempo com Deus, porque agora somos salvos. E então buscamos purificação. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13, diz assim, alguns de nós são judeus, e alguns são gentios. Alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo, pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. Aqui Paulo está dizendo para os judeus e para os gentios que nós recebemos o Espírito por um só corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo. E então recebemos pelo mesmo Espírito. Amém? Pelo mesmo Espírito. E nos foi dado o privilégio de beber do mesmo Espírito. Paulo está dizendo que nós somos batizados nesse único Espírito, que é salvação e inclusão no corpo de Deus. E essa salvação não é apenas para nos livrar de condenação, mas é uma transformação e uma regeneração. Entenda, ser salvo, irmão, não é apenas ser livre da condenação. Amém? Ser salvo é ser livre para viver uma nova vida.
Então o batismo no Espírito Santo é quando você olha para alguém e olha para o semblante dessa pessoa e você vê Cristo transformando essa pessoa. Você vê as ações dessa pessoa, você vê a paixão dessa pessoa, você vê a entrega dessa pessoa. Eu gosto muito do exemplo do Celso, quando ele dá o testemunho dele. É nítido que o Senhor o resgatou, o salvou e o batizou com o Espírito Santo. Porque aquilo que era não é mais. Aquilo que era, a vida que ele andava, ele já não anda mais. Por quê? Porque ele reconheceu quem Cristo é e então ele não precisa de mais nada. Recebemos salvação, recebemos purificação, santificação do Senhor. Então, vamos entender então o que Jesus estava dizendo. Ele estava dizendo, olha, vocês foram batizados com água porque vocês ouviram a pregação de João para o arrependimento. Mas virá um dia, virá um momento que vocês serão batizados com o Espírito Santo. Por quê? Porque vocês entregaram totalmente a sua vida a mim. E então eu encherei vocês do meu Espírito. Agora vocês são incluídos no corpo, no meu sacrifício. E por causa disso vocês beberão desse Espírito. Uau! Fomos salvos, irmãos. Fomos salvos. E graças a Deus por isso, porque se fosse pela nossa força, nós não conseguiríamos. Não há nada em nós que possamos fazer para retribuir a graça de Deus. Aleluia! Mas então nós precisamos entender quais são as evidências do batismo no Espírito Santo. E aí é que a gente tem um grande erro teológico nas nossas igrejas. E eu quero gastar um tempinho aqui hoje para falar sobre a principal erro, o principal equívoco que nós cometemos, que é a respeito do dom de falar em línguas. Irmão, desde que o movimento pentecostal começou, todos acreditam que a evidência de que você foi batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Você já ouviu isso quantas vezes? Você fala em línguas? Então você é batizado no Espírito Santo. Você não fala em línguas? Ah, então você não é batizado no Espírito Santo. É um grande equívoco religioso. É um grande equívoco teológico. Isso é falta de entendimento bíblico, irmãos. Porque nós não podemos atribuir o dom ao batismo. Mas nós podemos atribuir ao batismo o receber os dons. Amém? E nós vamos quebrar essa mentira no nosso meio em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero te dizer é que nem todos vão falar em línguas. Nem todos, o dom de línguas não é para todos. E ele não é para o que nós pensamos. Vamos entender um pouquinho sobre isso? O texto original, em todas as passagens que falam sobre línguas estranhas, no original grego, a palavra língua, ela é glossa, que no grego significa o membro, a língua, o membro, o dialeto. Então, nós precisamos entender primeiro qual é a origem dessa palavra. O que é língua nessa passagem? Dialeto, linguagem, amém? Então, naturalmente, na visão natural, nós entenderíamos a respeito de dialeto. Que os homens que lá em Atos capítulo 2, quando diz que eles estavam falando em outras línguas, e nós vamos ver o contexto disso, eles estavam falando em outros idiomas. Como se você, um brasileiro aqui, nunca aprendeu nada sobre inglês, nem na escola, o Senhor derramasse uma porção sobre você e você começasse a falar inglês. Amém? Vamos entender isso. 1 Coríntios capítulo 14. Diz assim, que o amor seja seu maior objetivo. Guarda essa frase, amém, irmão? Contudo, desejem também os dons espirituais, especialmente a capacidade de profetizar. Pois quem fala em línguas, fala apenas com Deus, pois ninguém mais o entende. E em espírito, fala verdades ocultas. Mas aquele que profetiza, fortalece, anima e edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas gostaria ainda mais que todos profetizassem,
Pois a profecia é superior a falar em línguas, a menos que alguém interprete o que você está dizendo, para que toda a igreja seja edificada. Irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que isso ajudará vocês? Mas se eu lhes trouxer uma revelação, um conhecimento especial, uma profecia ou um ensinamento, isso lhes será proveitoso. Irmão, olha o que Paulo está dizendo a respeito de falar em línguas no contexto de igreja. Paulo está dizendo que o falar em línguas, ele é uma comunicação entre nós e Deus, para edificação pessoal. Para uma edificação pessoal. Amém? Vocês estão me ouvindo aí? Amém? Eu falo alto mesmo, irmão. Tá tudo certo. Então precisamos entender que Paulo está aqui exortando os coríntios a respeito de que eles estavam buscando o dom de falar em línguas. Os coríntios estavam vivendo, irmão, o que nós vivemos muitas vezes. A busca por falar em línguas, a busca incessante pelos dons, mas não para que o corpo seja edificado, mas para que a gente sinta-se batizado pelo Espírito Santo. E aí é que está um grande equívoco. Paulo é claro ao dizer que se não há ninguém para interpretar o dom de línguas, então nós devemos ficar calados. Devemos entender que o dom de línguas, irmãos, no contexto espiritual, ele é para edificação pessoal e individual. E Paulo ele é mais sucinto no que ele diz quando ele fala: se eu for até vocês e começar a falar em línguas, o que isso será aproveitado por vocês? Talvez seja mais proveitoso para vocês uma palavra de revelação, talvez um ensinamento, talvez uma exortação. Paulo é claro ao dizer que os coríntios estavam desejando o dom de falar em línguas, mas da forma incorreta. Da forma incorreta. E nós, irmãos, buscamos o dom de falar em línguas da forma incorreta, como se nós o merecêssemos. Como se nós fôssemos a credencial de que eu fui batizado no Espírito Santo. Eu quero te dizer, talvez você já foi batizado e você nem sabe. Você está há anos dizendo: batiza-me, batiza-me, batiza-me. E Deus está dizendo: meu filho, eu já te batizei. Você já é salvo. Amém? Então, o dom de falar em línguas, irmão, ele não é nem a principal evidência de que você foi batizado no Espírito Santo, segundo Paulo. A principal evidência de que você foi batizado no Espírito Santo, segundo Paulo, no contexto da igreja, é o dom de profecia. E o que é profecia? Profecia é aquele que revela a verdade de Deus. Paulo aqui está apontando novamente para algo que nós temos falado aqui incansavelmente, irmãos. Deus nos chamou para uma vida de palavra. Deus nos chamou para uma vida devocional, uma vida de paixão pela palavra, de revelação da palavra. Amém? É muito importante que a gente entenda isso, irmão. A evidência do batismo no Espírito Santo não é o falar em línguas, ela é uma das evidências, ela é um dos dons que você pode receber. Você pode receber o dom de falar em línguas 3, 4 anos depois de ter sido batizado no Espírito Santo. Pode ser que você nunca fale em línguas. E tem gente abandonando a fé, tem gente desanimando na fé porque não fala em línguas, irmão. Olha o tamanho desse absurdo. Olha o tamanho desse absurdo. Muitas vezes nós procuramos mais o dom de falar em línguas do que o dom de profecia. Nós procuramos mais o dom de falar em línguas do que a palavra. E a gente fica: se Deus não me batizar hoje, irmão, você precisa entender um pouco mais a respeito do que é dom espiritual. Dom espiritual é concedido de acordo com a demanda do reino de Deus. Mas Paulo fala: é proveitoso que vocês desejem os dons espirituais. Então, se você deseja falar em línguas, você precisa entender por que você quer falar em línguas. E falar em línguas vai ser apenas para a sua edificação individual. Individual. A não ser que tenha alguém para interpretar o que você está falando em línguas, isso não vai ser proveitoso para o contexto da igreja. Então entenda, irmão,
Esse dom, ele é para que você seja edificado. Amém? Ele é um dom para que você, diante do Senhor, fale e ouça o que o Espírito Santo fala, mas ele não é um dom para a igreja no sentido de congregação. Nós temos que tomar cuidado, às vezes, até quem está ministrando, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso e fala em línguas. Glória a Deus por isso. Mas nós vemos absurdos, irmão. Nós vemos pessoas inventando línguas, inventando coisas, e dizendo que é, e dizendo que está pregando, e outro chega e diz, eu interpreto o que você está falando, e fica aquela balbúrdia. Precisamos ser maduros na fé. Nós não podemos ficar inventando doutrinas, irmãos. Existe uma sã doutrina, que é o Evangelho de Cristo. É a Bíblia, é a palavra, é o que os apóstolos, os discípulos de Jesus instituíram. A gente não pode ficar inventando coisa. Agora vamos inventar tal coisa, que isso vai dar certo, isso vai atrair pessoas, e seremos hereges se fizermos isso. Precisamos respaldar a nossa vida na palavra de Deus e no que ela diz a nós. E Paulo está dizendo claramente que o dom de línguas ele é menor do que o dom de profecias. Ele não é nem a principal evidência de que você é batizado no Espírito Santo. Amém? Então, em nome de Jesus, irmão, redirecione a sua paixão. Se você deseja falar em línguas para que você possa edificar a si mesmo, é um bom desejo. Amém? Não estou aqui dizendo que você não deve desejar, mas deseje entendendo que isso não significa que você já não é batizado no Espírito Santo. Não condicione o falar em línguas ao seu batismo. Isso é um grande erro teológico, irmão. Em momento nenhum Jesus diz, então eles começarão a falar em outras línguas. A promessa é, virá sobre eles o Espírito Santo e eles serão cheios. Jesus não promete que ninguém receberia o dom de falar em línguas, irmão. Isso é uma manifestação do Espírito, é um dom do Espírito para edificação pessoal. Amém? Então não pode ser o principal. Não pode, irmão. Não pode ser a busca da nossa vida falar em línguas. Você não pode pautar a sua caminhada com Cristo. Agora eu preciso ser batizado no Espírito Santo e preciso começar a falar em línguas. Porque o que acontece, irmão? Muitas vezes, como que a pessoa é considerada batizada no Espírito Santo? Ela vem, o pastor fala assim, você quer ser batizado no Espírito Santo? Eu quero. Aí você vem, aí a pessoa vem toda desejosa. Aí o pastor fala, agora começa a falar em línguas agora. Começa a falar em línguas. E a pessoa não recebe nada. Não está vindo nada. O que o pastor começa a fazer? Começa a falar no ouvido dessa pessoa e essa pessoa começa então a repetir e reproduzir o que ela está fazendo. Isso é heresia, irmão. Não podemos conduzir o dom a ninguém. A única forma de batizar alguém com o Espírito Santo é com imposição de mãos. Nós não precisamos ficar... Repita então. Isso é errado teologicamente. Irmãos, eu estou dizendo isso com o maior temor do mundo e amor à sua vida, amém? Eu já fiz isso várias vezes. Eu já acreditei que o dom de línguas era a evidência do Espírito Santo. Mas o dia que eu entendi que o batismo no Espírito Santo não era falar em línguas, era ser salvo e purificado, meus olhos se abriram. Irmãos, é o que nós já falamos aqui algumas vezes. Qual que é o contexto religioso hoje no Brasil? Viver uma experiência. As pessoas vivem por uma experiência. Ontem nós tivemos um culto de jovens lá no Joba. Cadê a galera do Doxa? Tá aí? Pois bem, ontem nós tivemos um encontro com Deus e Deus se moveu e eles foram impactados. Muitos deles foram batizados no Espírito Santo, mas talvez ainda não começaram a falar em línguas. Deus se moveu da forma que Ele quis. Agora, se nós continuarmos essa cultura onde diz que para você ser batizado no Espírito Santo você precisa falar em línguas, as pessoas vão ficar buscando esse dom e não vão entender que são salvas. E sabe o que vai acontecer? Deus talvez vai falar assim, não, eu não tenho isso para você. E essa pessoa vai se frustrar e abandonar a fé. Por quê? Porque ela foi ensinada de que se ela não falar em línguas, ela não é batizada no Espírito Santo. Vamos continuar aqui, irmão. Vocês continuam me amando? Amém. Vou até tomar uma água aqui, deixar você respirar um pouquinho. Deus é bom, irmão. Aleluia.
Vamos agora ler 1 Coríntios 14, 22. Diz assim: portanto, falar em línguas é um sinal, não para os que creem, mas para os descrentes. A profecia, contudo, é para os que creem, e não para os descrentes. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem numa reunião na sua igreja e ouvirem todos falarem em línguas, pensarão que estão loucos. Mas se vocês estiverem profetizando, ou seja, revelando a palavra, e os descrentes entrarem na sua igreja, eles serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Aleluia! Ao ouvirem, os pensamentos secretos deles serão revelados, e eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Pois bem, irmãos, o que fazer então? Agora Paulo nos traz uma orientação. Quando vocês se reunirem, um cantará, outro ensinará, outro revelará, um falará em línguas e outro interpretará o que for dito. E tudo o que for feito, porém, deverá edificar a igreja. Mas se não houver alguém que possa interpretar, devem permanecer calado na reunião da igreja, falando com Deus em particular. Irmãos, isso aqui não sou eu que estou dizendo, amém? A Bíblia está sendo clara na orientação a respeito do culto. Então, Paulo é claríssimo: quando vocês estiverem na igreja, um cantará, um ministrará a palavra, trará revelação, um trará profecias e outro falará em línguas. Mas se não tiver ninguém para interpretar o que está sendo falado, fique calado e fale apenas no particular com Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, irmão. Se você estiver falando assim, nossa, isso é ruim, aí você tem que brigar com Paulo. Aí é com ele que você tem que discutir, irmão. Eu também discuti com esse versículo, eu falei, Paulo, mas aí, meu irmão, a palavra é soberana, não importa o que a gente acha. Infelizmente, irmão, a nossa opinião diante da palavra, ela é esterco, ela não serve para nada. Amém? Então, o que Paulo está orientando aqui? Se entrar uma pessoa descrente na igreja e ver todos falando no dom de línguas, ou seja, algo sem ordem, sem decência, pensarão que estão loucos. Que é o que acontece hoje, irmão. Em diversos contextos neopentecostais é isso que acontece. É nego subindo no poste, é nego rodando para lá e para cá, parece um peão. É nego Irmão, o culto, ele é um lugar santo. E aonde está a santidade de Deus? Está na sua palavra. Se você sentir no seu coração durante o culto de falar em línguas, fale. Fale com o Senhor. Edifique o seu coração para isso. Aliás, isso é necessário. Se você tem o dom de falar em línguas e você está no culto e Deus queimar no seu coração de falar em línguas, fale. Mas se você estiver ensinando e não tiver quem interprete, fique calado. Amém? Eu amo a palavra de Deus, irmãos. Ela nos quebra. Quando falamos de batismo no Espírito, buscamos desesperadamente por dons que nos empoderem. Outras línguas, profecias, palavras de revelação, oração por cura. Mas a principal evidência de uma igreja cheia do Espírito Santo é o arrependimento e transformação. Irmão, você pode se alegrar por isso? Nós não somos uma igreja que está desesperadamente querendo ser empoderada. Nós seremos, porque quando nós recebemos o Espírito Santo, virá poder sobre nós. O dunamis de Deus virá sobre nós, que é o poder explosivo. Então nós oraremos por cura, nós falaremos em línguas, mas a nossa principal busca e o reconhecimento de que somos uma igreja saudável é um povo arrependido e um povo transformado. Isso é ser batizado, irmão. Essa é a evidência do Espírito Santo em nós. Pessoas, famílias sendo transformadas, ambientes sendo transformados, pessoas que estavam vivendo uma vida presa de vícios e de tudo isso, e elas estão sendo transformadas, edificadas, cheias do Espírito Santo, profetizando, pregando o Evangelho. Essa é a igreja que o Senhor sonhou para nós. Essa é a igreja que o Senhor sonhou para nós. Amém?
Precisamos viver isso, irmão. E é importante de novo, não é que você não deva buscar os dons espirituais, mas ele não pode ser a evidência de que você foi salvo. Ele não é a evidência que você foi salvo. Em nome de Jesus. Som, aí. Não é. Oh, aleluia. Podemos ser uma igreja de poder. Podemos, irmão. Nós devemos orar pelo perdido. Nós devemos orar por cura. Nós devemos orar para que possamos ter dons espirituais. Mas essa não pode ser a definição do que nós somos como igreja. Sabe por quê, irmão? Porque os dons, eles não são suficientes para manter a nossa fé. Os dons são ferramentas, enxerga os dons como ferramentas. O que vai adiantar você ter ferramentas se você não tiver o que consertar? O que adianta ter dons, mas o seu coração não amar o Senhor, não haver arrependimento? Você se tornará um orgulhoso cheio de dons. E sabe o que a Bíblia fala a respeito dos dons e talentos, irmãos? Que Deus, ele tomou o talento daquele que não guardou. Então entenda, o dom não vem da sua busca, o dom vem da demanda de Deus. Ele ora e diz: a minha igreja precisa que você fale em línguas, então fale em línguas. A minha igreja precisa que você profetize, então tome o poder de Deus de profecia. A minha igreja precisa de dom de revelação, então vai lá, filho, vai lá, você está clamando por isso, vai lá, eu tenho isso para você. Mas se Deus estiver te colocando num caminho aonde esses dons que você tanto busca não forem úteis, Ele não vai te dar. E você precisa ser um filho maduro para entender isso, irmão. Não dá pra gente ficar igual um monte de filho mimado. Me dá, Deus. Eu quero, o Senhor não gosta de mim, Deus. Não, irmão, amém, Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? No que o Senhor quer me usar? Eu sou um instrumento. Deus é assim, irmão. É disso que se trata. Em nome de Jesus. Deus é bom, irmão. Deus é bom. A principal evidência de uma igreja saudável, irmão, é uma igreja que está sendo transformada. Pessoas sendo transformadas. Toda vez que eu vejo alguém se batizando, irmão, e às vezes as pessoas chegam aqui, você olha para ela, depois de uma ou duas reuniões, você vê que o semblante dessa pessoa mudou. Esses dias eu estava assistindo um vídeo de um cara que era um ex-satanista. E esse vídeo ele mostra dois momentos. Um dele falando sobre a igreja satanista dele na África do Sul. E você olha para ele e vê um tipo de semblante. E depois mostra ele após ter um encontro com Jesus. Irmão, é outra pessoa. É outra pessoa. E é claro e evidente que o Espírito Santo encontrou, ele está imerso no Espírito Santo. E eu não consigo lembrar disso e não me emocionar, irmão. Nós precisamos ter no nosso coração esse sentimento de vidas sendo salvas. Uma igreja onde tem salvação, uma igreja onde a palavra é pregada da forma bíblica e aonde há arrependimento e transformação, famílias sendo transformadas, famílias se reconciliando, pai se reconciliando com filho, filho se reconciliando com o pai. Ah, irmão, é isso que nós queremos viver. Nós queremos que a igreja impacte a sociedade. Nós queremos que essa igreja impacte a nossa região aqui, que as famílias saibam que Deus é um Deus de amor. Para que sejamos testemunhas de quem Cristo é. Aleluia. Agora eu quero falar, irmão, da principal evidência que você foi batizado no Espírito e no fogo. Você está pronto? Aperte o cinto, tá bom? Vamos ler 1 Coríntios 13. Pode abrir aí na sua Bíblia, vamos dar um tempinho. Primeira Coríntios 13. Caio. Deixa uma música preparada aí, tá? Deixa uma música preparada para o momento do apelo, tá? Vamos lá. Diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens
e dos anjos, profecia e dom de línguas, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso será aproveitado. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não é ensoberbecido, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita de mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, elas serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo cheguei a ser homem e acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, mas então verão face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E desses três, o amor é o maior. Irmão, aleluia! Nós temos como principal evidência uma igreja batizada, mergulhada no Espírito, uma igreja que ama. Uma igreja que ama. Paulo está sendo muito claro aqui. Profecias passarão e serão aniquiladas. Línguas cessarão. Dons passarão. Mas, se nós tivermos amor, então nós teremos o dom perfeito de Deus. Nós teremos o dom perfeito de Deus, irmão. Então eu quero te dizer, se você tem dobrado o seu joelho para clamar por dons, eu quero te dizer, o dom que você deve buscar, orar todos os dias, é o dom do amor. O dom do amor. Irmãos, é claro que Paulo está dizendo aqui, ainda que nós sejamos uma igreja que canta louvores, ainda que sejamos uma igreja que cuida do pobre, ainda que sejamos uma igreja que recebe bem as pessoas, se isso não for feito com um verdadeiro amor, de nada vale. De nada vale. Que os seus olhos se abram nessa manhã para essa verdade. Que os nossos olhos possam se abrir agora em nome de Jesus. Será que nós estamos amando? Será que o dom perfeito, como Paulo diz aqui, então virá o que é perfeito? Será que nós somos uma igreja que ama? Ou será que nós somos uma igreja que ama o poder? Entenda, irmão, essa é a realidade que nós vivemos hoje. As pessoas estão em busca de empoderamento. As pessoas buscam a Deus pedindo para que Deus os empodere. Mas se você receber isso do Senhor e não houver amor, de nada vai valer. Para nada vai servir. Então, quando eu toco violão, quando eu canto, quando eu danço, quando eu discipulo as pessoas, quando eu cuido do som, quando eu cuido da mídia, quando eu cuido do perdido, quando eu alimento o perdido, quando eu cuido das crianças, quando eu faço todas essas coisas, se não houver amor em meu coração, se o dom do amor não estiver em mim, isso é vazio. Isso é vazio, irmão, e nós precisamos desesperadamente entender isso. Nós precisamos ter o dom do amor em nós.
Precisamos ser uma igreja que ama, e Paulo está sendo muito claro nesse texto. Ele está dizendo a respeito das coisas que nós buscamos. Nós buscamos profecias, nós buscamos línguas, nós temos diversas buscas. Deus me dá o dom de sonho, Deus me dá o dom de revelação, Deus me dá não sei o quê, Deus me dá não sei o quê, mas nós não temos orado para que Deus nos encha de amor. Nós precisamos ser cheios do amor de Deus, irmãos. A principal evidência de que nós somos batizados no Espírito Santo é o amor. É o amor de Deus em nós e através de nós. Em nós e através de nós. A Bíblia diz a respeito de um amor que foi pregado na cruz. Ele é o amor. Ele é o próprio amor. Então, quando nós buscamos o dom, que é o amor, nós estamos buscando ser cheios de Cristo. Irmãos, eu estou cansado, irmãos, de ver as igrejas enganando o povo. Eu estou cansado de ver pessoas sendo enganadas por falsas doutrinas. E por isso eu venho aqui te dizer hoje, venho clamar hoje ao Senhor que você seja cheio do dom do amor. Porque se nós formos cheios do dom do amor, nós vamos impactar a sociedade. Então, no nosso trabalho, nós vamos amar aqueles que nos amam e também vamos amar aqueles que nos perseguem. Aliás, parece que foi um tal de Jesus que ensinou sobre isso. Se nós tivermos amor na nossa família, ainda que os nossos familiares não conheçam o Senhor, nós vamos amá-los. Nós vamos servi-los. Mas igreja... É o que acontece, né, irmão? Igreja só tem ladrão. Você vai na igreja lá para dar dízimo ao pastor. Não importa, eu te amo. Eu vou derramar amor sobre a sua vida. Mas parece que nunca vai se converter. Continue amando essa pessoa. Continue derramando amor sobre essa pessoa. Continue derramando essa verdade sobre essa pessoa. Irmãos, nós muitas vezes estamos preocupados de ter uma palavra de revelação para alguém. Deus, me dá uma palavra de revelação para essa pessoa. Mas muitas vezes, essa pessoa só precisa ser amada. No seu casamento, o dom do amor, que é o dom perfeito, é representado quando Cristo diz que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Todas as palavras de Jesus apontam para o amor. Então isso me leva a crer, irmãos, que quando Jesus deixa uma promessa dizendo que eles foram batizados na água, mas virá um batismo sobre eles, esse batismo é um batismo cheio do amor de Deus. Aquelas pessoas estavam ali em Pentecostes há 52 dias, clamando a Deus, clamando porque elas amavam, estavam cheias do dom do amor. Nenhuma delas falava em língua, nenhuma delas profetizava, nenhuma delas estava buscando nada dessas coisas. Elas estavam buscando ser cheias do Espírito Santo de Deus. E quando nós temos esse sentimento genuíno que só pode vir através do amor, então nós somos cheios. Entenda, irmão, Deus só vai te dar aquilo que Ele precisa que você tenha. Deus só vai te dar aquilo que você precisa ter. A sua oração deve ser: Senhor, o que o Senhor tem para mim? O que o Senhor quer dispersar sobre mim? O que o Senhor quer derramar sobre mim? Eis-me aqui, derrama o que o Senhor tem. Derrama o que o Senhor tem. Irmãos, nós precisamos do batismo verdadeiro de Deus. Precisamos abandonar essas práticas. E eu sei que você vai ter um pouco de dificuldade, porque isso está tão impregnado na nossa mente. E quando muitas vezes a gente está orando, Deus me batiza, e você está esperando falar em línguas, e Deus está derramando sobre você outras coisas. Ontem, Deus derramou algo sobre aquela garagem ali na casa do pastor Jonas,
com jovens de 13, 14, 16, 17 anos. E teve um jovem que me procurou depois, arrependido. E ele foi então batizado no Espírito Santo. Não porque ele falou em línguas, mas porque ele reconheceu o seu pecado e ele teve um arrependimento verdadeiro. A salvação o alcançou. Precisamos ter maturidade, irmãos. Paulo está dizendo aqui, em 1 Coríntios 13, que quando ele era menino, ele falava como menino, discorria como menino. Mas ele, quando se tornou homem, maduro, ele acabou com as coisas de menino. Nós precisamos acabar com a imaturidade espiritual no nosso meio. Em nós e como comunidade. Em nome de Jesus, irmão, tenha paixão pelo amor de Deus. Tenha paixão pelo reino de Deus. Tenha paixão pela demanda de Deus. Pode ter certeza que a igreja precisa de pessoas que profetizem. A igreja precisa de pessoas que tenham palavra de conhecimento e revelação. A igreja precisa de pessoas que falem em línguas, mas essa não é a evidência de que nós somos uma igreja saudável. Essas são as ferramentas que Deus nos dá para isso. E nós lemos aqui, para encerrar, no versículo 13, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A fé é um dom. Sem fé é impossível agradar a Deus. A esperança de que Cristo voltará é a vida que nós mantemos no nosso coração na espera de que Cristo voltará. E o amor. Em nome de Jesus, voltemos ao primeiro amor, irmão. Voltemos ao primeiro amor. Quando a gente se converteu, quando nós conhecemos a Cristo, nós não estávamos lá pedindo dons para Ele. Nós não estávamos lá, Deus, agora eu quero pregar, eu quero falar em línguas. Não, nós estávamos falando, eu te aceito, Jesus. Eu reconheço que eu sou um pecador e que eu preciso da sua graça. Essa é a verdadeira conversão. É nesse momento em que nós somos cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, caminhe nessa verdade. Vamos ficar de pé.